Olá pessoal do sexto ano, vamos aqui para semana 6, os povos originários do Brasil. Então, quais os povos que estavam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses e todo o processo de colonização. Então, aqui no PET, ele fala um pouco dessa questão e, e fala, na verdade, bem pouco e já dá alguns exercícios para a gente estar resolvendo. Vamos ver o que ele fala aqui. Ele fala um pouco do censo, né, de 2010, que aliás o censo do Brasil, que era para ser realizado em 2020, não foi realizado até hoje. Estamos em 2021 e parece que vai ficar para o ano que vem, 2022. Então isso é um problema também. O censo é o que ajuda a gente a entender quais são os maiores problemas do país, o que devemos fazer para melhorar e, e colocar as novas políticas públicas, né? Então, nesse censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro Geográfico, que é o IBGE, quase 900 mil pessoas se declararam como indígenas. Então, no Brasil tem quase 1 milhão de indígenas. Elas se dividem em 305 etnias com costumes, línguas, crenças e valores diferentes entre si. Todas essas etnias e povos foram classificados em 4 grandes troncos linguísticos: o Tupi, o G, Caribê e Aruac. Os troncos linguísticos são os povos que têm a mesma origem da língua. Conheceremos a história de alguns desses povos que habitam o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. Então eles falam que os povos que iremos abordar são chamados de originários, pois foram os primeiros seres humanos a habitarem o Brasil. De maneira geral, eles viviam da caça, pesca e coleta de alimentos. Então, muito ligado ainda àquela ideia do neolítico, né? Do paleolítico, pessoal. Pesca, coleta, caça, pesca e coleta. Alguns tinham um modo de vida nômade ou semi-nômade, né? Então, ainda ligado àquela ideia do paleolítico, né? Nômade e ali entrando para o semi-nômade. A relação com a natureza era de certa maneira harmônica, pois não tinha o caráter explorador e acumulador que tinha o europeu. Além disso, não havia noção de propriedade privada, sendo tudo que era coletado era repartido entre todos. Então, uma visão bem diferente, pessoal, do que a gente tem hoje. Então, o índio naquela época não queria acumular e não tinha essa ideia de que seria individualista, né? Então, tudo que era coletado era repartido. Não tem essa ideia individualista que nós temos hoje. Era comum a existência de 2 líderes. O político era chamado de cacique. Então era importante. Lá lembra que por exemplo, a gente estudou os astecas, que tinham um imperador. Aqui eles têm o cacique, né, que era diferente à organização social. E o religioso era chamado de pajé ou xamã. Tinha influência tanto sobre o mundo espiritual quanto sobre a cura de doenças. Esses 2 cargos eram exercidos apenas por homens. Para voltar um pouco mais no tempo, falaremos dos sambaquis, expressão tupi, que quer dizer tamba, marisco, e qui, amontoado, e era o nome das construções feitas no litoral, por povos que viveram na região cerca de 8.000 anos. Essas construções eram usadas para se protegerem de baixas temperaturas. Então o tambaquis a gente já falou um pouquinho, né, pessoal? Em outros lugares, como na ilha de Marajó, no Pantanal e no Rio Grande do Sul, os povos que viviam na região criavam aterros chamados tesos. A função deles é proteger a comunidade de alagamentos, pois dessa maneira eles ficariam numa altitude maior. Então, pessoal, as informações do PET são bem poucas, né? E já vai para as questões. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem histórias e tradições muito diferentes e não vivem hoje como nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais vivem diferentes povos indígenas, como os pataxós, chacriabás, krenaques, machacalis, entre outros. Desculpa, pessoal. A quantidade de povos indígenas residentes em Minas Gerais pode ser explicada pela baixa movimentação dos índios dentro e fora das áreas demarcadas como reservas indígenas no estado mineiro, constante preocupação dos governos e da sociedade civil quanto ao respeito dos direitos conquistados pelos povos indígenas, crescente movimentação do fluxo migratório de indígenas entre os diferentes estados da federação, pouca diversidade de matrizes e tradições culturais indígenas encontradas no restante do Sudeste. Pessoal,
Aqui o texto não dá nenhum subsídio, né, para a gente responder essa questão. Então a gente vai ter que fazer eu vou fazer aqui por eliminação. Então a letra D, pouca diversidade de matrizes e tradições culturais indígenas encontradas no restante da região sudeste. Não, na região sudeste tem uma diversidade muito grande. Crescente movimentação do fluxo migratório de indígenas entre os diferentes estados da federação do país. Olha, pessoal, essa informação eu não posso afirmar. Constante preocupação de governos e da sociedade civil quanto ao respeito dos direitos conquistados pelos povos indígenas. Pessoal, isso aqui teoricamente estaria correto, a letra B. Baixa movimentação dos índios dentro e fora das áreas demarcadas como reservas indígenas do estado mineiro. Também não saberia responder a partir disso. Vou fazer uma pequena pesquisa aqui, pessoal. Vamos ver essa questão da quantidade de povos indígenas em Minas Gerais. Pessoal, não vou ler um artigo inteiro aqui para responder, vou dar só uma olhada aqui. Fala das 19 etnias, né, que vivem aqui. Eu acredito que tem que haver um apoio do Estado, porque senão, por exemplo, a FUNAI, entre outros órgãos que ajudam a preservar, né, essas culturas. Então, pessoal, eu colocaria a letra B, apesar de que nos dias atuais existe no nosso governo uma preocupação menor em relação a essa preservação. A gente viu falas, né, de representantes do governo em relação a isso. Então, o correto seria a letra B, pessoal. Leia o texto e responda as questões. Há algumas décadas, os povos da América, Oceania e outras partes da Terra organizaram-se em movimentos sociais em defesa dos indígenas, nativos, aborígenes. Essas três palavras, indígenas, nativos ou aborígenes. Essas três palavras significam nascidos na Terra e são usadas em português, inglês e outras línguas. Analise por que esses povos são chamados de nascidos da Terra. Daí vocês vão ter que responder, pessoal. Identifique a diferença entre indígenas e aborígenes. Daí vocês vão ter que fazer uma pequena pesquisa e eu vou ajudar vocês a responderem. Complete as frases abaixo. Os são construídos feitos de mariscos. Você já viu lá. Os povos indígenas possuem um líder chamado de... um líder religioso. Um líder político, líder religioso. Os possuem uma única origem de suas línguas semelhantes. Daí vocês vão procurar no texto, tem no texto lá em cima. Ainda hoje vemos casos de preconceito contra os indígenas no Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e a demarcação de terras continuam frequentes. Escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Então, pessoal, lembrando que o povo brasileiro, segundo a teoria das três raças, né? Ou três raças, desculpa, as três matrizes seriam matriz africana, matriz europeia e matriz indígena. E por que a matriz indígena é importante? Então, pessoal, vou dar esse tempo para vocês responderem e na sexta-feira a gente vai fazer a correção. Lembrando que na sexta-feira também a gente vai fazer a apresentação dos grupos, do criacionismo e do evolucionismo, tá bom, pessoal? Então aqui são poucas informações, eu vou deixar o material de apoio também, vou enviar o material de apoio para vocês, que falam dos primeiros habitantes do Brasil.
Aqui eu já falei um pouco para vocês aqui em outras aulas, algumas características. Então aqui tem as características. Tem a questão da Luzia, do sítio arqueológico, que acharam o crânio. A questão das pinturas rupestres. E fala dos sambaquis, que fazem as construções na beira dos oceanos, né? Aqui, na beira da água, na verdade. Então aqui tem algumas informações. Tem as transformações na paisagem amazônica, que foi aqui também fala um pouquinho. Então fala algumas questões importantes, preservar a Amazônia legal. Então tem algumas questões que falam aqui. Então aqui eu já mostrei da outra vez, que são as crianças caiapó. Então aqui mostra algumas características, é mais completo que o PET, esses slides. Então aqui falam da passagem dos nômades, semi-nômades, o tipo de alimentação que tinha, a arte, a interação. Então tudo isso é importante, pessoal, para fazer o parágrafo que vocês têm que fazer na última questão. Então deem uma olhada aqui e fala um pouco das formações das grandes sociedades amazônicas que começaram a se sedentarizar. Tá bom, pessoal? E a diferença, né, do modo de vida indígena e das atividades econômicas atuais, que os indígenas tinham uma certa preservação, não acúmulo, não era individualista, e como que a coisa acontece hoje em dia, pessoal. Então, essas são as dicas para estar respondendo as questões do PET. Na sexta-feira eu vou dar mais detalhes, a gente vai conversar mais um pouco sobre, mas em síntese é isso. Pessoal, até a próxima encontro, um abraço, até mais.